Apaixonado pelos esportes, correr, pedalar, jogar bola, o atleta Matheus Tavares viu sua vida mudar completamente após um grave acidente que levou à amputação da perna. Além do sorriso no rosto, que é uma marca do jovem, Matheus se tornou uma inspiração ao encontrar no esporte adaptado e no apoio da família e amigos força para prosseguir. É o que você vai ver no nosso programa a partir de agora. Você é um bom motivo para viver e que bom que você chegou até o nosso programa. É uma honra receber você aqui, que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu já estou com os meus convidados para lá de especiais. Guilherme Fenelon, uma honra te receber mais uma vez. Obrigado, Thalita, pelo convite. Dr. Lucas Farnese, uma honra também te receber aqui. Obrigado pelo convite, Thalita. E receber o Matheus Tavares, que vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história a partir de agora. Vamos ver? No dia 31 de dezembro de 2020, sofri um acidente na estrada de Inhaúma, Sete Lagoas para Inhaúma. Foi um acidente assim que pegou muito de surpresa. Por ser o último dia do ano, eu estava vindo trabalhar. Para mim foi muito complicado, porque no momento ali eu já tinha visto que eu tinha perdido minha perna. Ali eu já tinha colocado na minha cabeça, parece que Deus já tinha tocado e falado assim, infelizmente sua perna não vai ter mais. E eu tinha uma vida muito ativa. Minha vida inteira eu sempre tive uma vida atlética muito ativa. Não parava, corria todos os dias, pedalava. Bola, fiz base desde quando eu nasci. Sempre fui amante, apaixonado com esporte. A minha vida inteira eu sempre comentei com meus amigos que eu preferia perder a vida do que perder a perna. E não falei isso assim, por falar em pensamento, não falei da boca para fora mesmo, igual a gente está conversando. Eu sempre preferi. Então aquilo ali para mim foi uma dor terrível. Não dor física, eu falo dor psicológica mesmo. E sofri demais, tive 3 paradas cardíacas, esperei mais de 1 hora atendimento da ambulância. Tive 6 dias na UTI, onde foram os piores dias da minha vida, onde eu conseguia mexer só o olho. Eu estava apto, consciente, mas não conseguia mexer nada, só mexia o olho. E aquilo ali pra mim dentro da UTI foi muito terrível, porque esses 6 dias eu vi no mínimo 5 pessoas saírem a óbito. Então aquilo pra mim foi uma dor, nossa, que eu não até arrepio só de pensar nesse momento. E também na cirurgia do fêmur, que eu também quebrei meu fêmur, tive que colocar uma placa de ferro. Essa cirurgia foi uma dor assim que eu não desejo pra ninguém, eu falo que é uma dor insuportável. Onde que eu tava gritando no hospital, que eu não deixei, chefe enfermeiro, médico, eu não deixava nenhum em paz por causa de tanta dor, eu gritava. E antes de eu amputar a perna, eu cheguei a gritar também, falava com eles, prefiro que tire a minha perna, de tanta dor que eu tava sentindo. É uma coisa tão impressionante, porque a gente não imagina o nível de dor que um ser humano possa passar, possa experimentar, como dores extremas, como a que ele viveu realmente, e suportar e passar por isso, né? Como ele está aqui para poder contar hoje. Como que funciona isso biologicamente, quimicamente? Como é que funciona isso para a gente? A gente fala aqui muito de dor emocional, mas a dor física também ela é um sofrimento terrível, né? Claro, então, todos nós já tivemos essa experiência de dor. E a gente nota assim, às vezes a pessoa contando, né, ela tem ali aquela dor intensa, né, mas muitas vezes ela não traz isso assim como algo marcante, né, e ele trouxe, né, o tanto que aquilo doía, o tanto que ele sofreu com aquilo naquele período, né. E é o que a gente quer se livrar, né, é um tipo de dor que a gente não aprende a lidar, né, a gente tem que se livrar dela, porque aquilo toma conta do nosso psiquismo todo, né? Toma conta de tudo que a gente pensa, a gente não consegue fazer, mas a gente quer só se livrar daquela dor, né? E muitas vezes demanda ali uma medicação mais intensa, né? Uma morfina, né? Igual ele falou, que é um dos medicamentos mais potentes ali para tirar a dor. E lidar com essa dor física ali e emocional ao mesmo tempo, porque pelo que ele falou, o que ele temia, né, sobreveio.
Foi uma realidade, ele falou, né? Eu dizia antes da boca para fora, eu prefiro perder a perna do que não andar, né? Do que perder a vida do que não andar. Então, ele já deixava isso já como algo que era muito importante para ele. Ressignificar algo tão importante que você perde, como fazer isso? Só para a gente pensar essa questão que você estava perguntando com relação à dor, todas as vezes que a gente tem uma dor, ela passa a ser prioridade. Ela assume uma característica prioritária. Né? Sem resolver a questão da dor, a gente não consegue resolver as outras coisas que vão vir coadjuvantes com relação a isso. Né? Então, fica uma prioridade com relação à dor. E é bem interessante a gente ouvi-lo, né? Porque ele fala, eu preferia entregar e perder minha vida do que perder minha perna. A perna tinha para ele uma questão de um significado extremamente especial, por ser esportista. Então, ele amava aquilo, amava intensamente aquilo. Provavelmente, ele não deveria conhecer nenhuma outra pessoa que tivesse passado por uma questão de uma lesão, de amputação e que estava ativo. Né? Se ele conhecesse, talvez, um cadeirante que pratica basquete, o pessoal que faz atletismo, o pessoal que faz corrida de bike com bicicletas adaptadas, talvez ele não tivesse essa mesma impressão. Né? Porque o que acontece? Isso vem de uma ideia da fatalidade. Se eu perder a minha perna, nada do que para mim hoje é importante ou tem significado vai continuar existindo. Então, a gente é muitas vezes pego porque a gente tem algumas máximas, a gente tem algumas verdades para nós mesmas que só servem para cair. Só serve para a gente um dia questioná-las. Né? Diante dos tantas nuances que nós vamos enfrentar na nossa vida, tem alguns sofismas que a gente tem na nossa própria realidade de vida, serve para nada, só serve para a gente questionar um dia e jogar fora. Porque a gente acha que a gente não vive sem aquilo e depois descobre que vive sem aquilo. Na maioria das vezes. E ele ressignificou isso de uma forma que tem muito a ver com o que você falou. Vamos ver. Deus usou muita gente boa, gente mesmo que eu nem esperava, para me apoiar, mandar vídeo, pastores, jogadores profissionais, ex-jogadores. Então aquilo ali me incentivou e me fez acreditar ainda, né, ter um motivo para viver. E uma das coisas que mais me incentivaram no momento dentro do hospital foi o vídeo que eu recebi de 2 atletas da modalidade hoje que eu pratico, que é o futebol de amputados. Ali eu vi que legal, que eu nunca ouvi falar, né, de futebol de amputados. Aí hoje eu tô praticando o futebol, pratico o pedal, faço o tecbol, o fute-mesa. Então isso me inspira todo dia. E o mais gratificante que eu vejo é poder levar inspiração e passar para as pessoas. As oportunidades de vida que eu estou tendo hoje, eu não tive antes. Então parece que Deus já trabalhou nisso certinho, né? É lindo, né? Ver ele falando e um sorrisão, Nossa, né? Até para poder contar a parte de tudo como aconteceu, como foi o acidente, ele tá lá com um sorrisão. Astral, né? E tem tudo a ver com o que você falou, né, Guilherme? A gente descobre que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Ele nem, como nós, né, não conhecemos muitos esportes adaptados, não conhecemos, gente, são muitas realidades que a gente não conhece. Cada vez que a gente escuta uma história aqui no programa, a gente tem que ter mais perguntas do que respostas, realmente, né? Ele falou ali, tecbol, eu tô assim, gente, o que é tecbol? Então, são várias coisas que a gente não conhece, que a gente só conhece quando a gente está exposto ali a uma realidade. E ele ressignificar isso e hoje inspirar tanta gente, né? E que bacana ele ter falado que o que mais inspirou e motivou, ele recebeu inúmeros, né, vídeos que vão motivá-lo e de atletas, mas o que fez diferença para ele foi quando ele recebeu vídeos de pessoas que estavam naquela condição. Boa. Falei, cara, que bacana, então é possível, então é viável, então a gente dá conta. E aquilo realmente deve ter virado ali na cabeça dele, aquela, né, tão importante chave motivacional para ele dar conta de realmente se ressignificar. E isso prova o que a gente sempre fala aqui, né? Se você não desistir, você vai inspirar outras pessoas com a sua história. E esses atletas não desistiram, foram em frente, inspiraram ele e hoje o Matheus inspira tantos outros. Devem ter passado por dificuldade, pela dor, pelo trauma ali do momento, né? Devem ter passado por esse momento, ressignificaram e foram um instrumento ali para impactar a vida dele, que provavelmente já está sendo e será instrumento para impactar a vida de outras pessoas, né? Vai quebrando as condições que a gente coloca para ser feliz, né? Eu só vou ser feliz se minha perna funcionar direitinho, se eu não tiver esse problema, se isso não acontecer na minha vida. E que essas várias histórias que a gente vê aqui no programa é como que isso vai sendo quebrado na vida das pessoas, né? Que é a aceitação, né?
Defino muitas vezes a aceitação como quebrar uma condição para ser feliz, né? Aceitar não é aprovar, né? Eu falo, olha, eu não preciso das pernas para ser feliz, né? Eu aceitei. Né? Eu vou viver buscando me locomover de outra forma, né? Mas sem a busca não é motivada por eu me livrar daquela infelicidade, né? A busca é motivada por eu quero melhorar, sou feliz com a perna que eu tenho e vou buscar melhorar ali cada vez mais. Né? E aqui a prova também que não é sobre a gente não dar conta muitas vezes, mas é o que o Dalton, vocês vão lembrar lá também no início do programa, ele falava muito também aqui, ele falava, é você desejar do fundo do coração. É você entender que você pode experimentar essa realidade do fundo do seu coração. Porque às vezes você vira para o professor e fala, mas por que você não faz uma atividade física, sendo que você pode andar, você pode... É porque vai ter todo um número de coisas legítimas, inclusive. Porque eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas a pergunta é, você anseia e você deseja isso do fundo do seu coração? Você, por mais improvável que pareça, você levanta... Porque, gente, ainda que a gente não levante da cama, você pode explicar isso muito melhor do que eu. Só o fato de você acordar naquele dia, com não sei quantos milhões de células trabalhando a seu favor, seu corpo respirando, seu cérebro pensando, você pode até não levantar, mas seu corpo já levantou. Biologicamente, tudo ali já está funcionando. Você pode até não usar isso a seu favor, você pode até não usar isso a favor do mundo, mas já aconteceu um milagre. Dentro de mim, dentro de você, enquanto a vida, a esperança, e isso é uma energia muito grande que existe para acontecer. Né? Você pode ficar o dia, eu vou ficar aqui, eu tô deprimida, eu vou ficar o dia inteiro dentro da cama. Você está funcionando. É porque a gente, acho que às vezes baseia muito no nível de produtividade, de você acordar às 5 horas da manhã, fazer uma corrida, voltar, fazer um devocional de 1h30, passar um café, levar os meninos para a escola, voltar, cuidar da casa. Aí você cria toda uma coisa de produtividade sem entender que já existe produtividade acontecendo dentro de você, só de você respirar, só de você estar vivo. Tem pessoas que estão ali numa condição orgânica, né, às vezes numa depressão grave, estão impossibilitadas organicamente de ter uma motivação. Mas a grande maioria das pessoas que falam que não conseguem não é por isso. Né? A grande maioria das pessoas tem motivos lícitos. Né? É tempo, é menino, é casa, é correria, eu chego cansado. Né? São motivos justos, né? Mas eu brinco com as pessoas, se eu falasse que eu vou te dar, você vai ganhar 1 milhão se você fizer atividade todo dia, você faria? Eu faria. Então, por que ter saúde não te motiva? Né? Por que melhorar de uma condição orgânica não te motiva? Então, esse é o questionamento. Né? Às vezes eu trabalho com os clientes assim, a gente tem que chegar no final da semana e ver como é que foi o balanço de saúde. Né? Essa semana eu ganhei reserva de saúde, eu acumulei reserva, eu gastei as reservas que eu tenho. E a gente tem que ter essa preocupação, né? Ter essa visão, se não só da manhã, mas de vida toda. Né? Como é que isso vai repercutir? Meses, anos sedentários, né? Como é que isso vai repercutir lá na frente? Né? Um dia vai faltar. Né? Então, quando a gente tem saúde, possibilidade, a gente tem que acumular reserva, não ficar gastando com sedentarismo, né? Gastando com aquele corre-corre do dia. Vai chegar um tempo que a gente não vai ter essa energia toda para poder fazer isso, tanto de coisa ao mesmo tempo, não. Vai chegar. E faz sentido para você, Guilherme, essa questão da produtividade, por esse olhar? Porque quando a gente canta, né? O meu trabalho é descansar em ti, é seu somente, né? Quando a gente canta essa música tão bonita, a gente vê Deus produzindo em nós. Olha que descanso isso. Fantástico. O Lucas falou de 1 milhão, eu estou falando o seguinte, uns postos 50. Pagar 50. Já está fazendo, né? Fazendo, sim. Mas é interessante você falar isso, né? Como é que a gente equilibra isso, né? Como é que essa sociedade que nos conclama o tempo todo para sermos produtivos e como é que a gente consegue realmente nos orientar a fazer aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que faz sentido para as nossas próprias vidas. Eu entendo que o sentido das coisas que a gente faz é a maior motivação. A gente não faz por motivação, a gente faz porque a gente tem convicções daquilo que a gente realmente precisa fazer. A gente faz por disciplina. É necessário que a gente encontre sentido naquilo que a gente está fazendo. É interessante ouvi-lo, né? E você estava dando esse exemplo. Tem um paralelo, por exemplo, no texto de Paulo que fala que a gente tem que resistir até o sangue. Você resistiu de verdade? Aquilo que está realmente te assolando, que você sabe que não está te fazendo bem, que seja um pecado, que seja um mau desejo, que seja alguma coisa que realmente te impede de crescer, que seja realmente um momento que você olha e não está dando conta de abandonar um mau hábito.
resistiu até o sangue? Será que foi realmente além? Porque a gente consegue fazer essas coisas muitas vezes quando a gente já está num processo muito grave e a gente dá conta de virar. Por que a gente não vira antes? Num processo realmente que vai envolver um campo decisório, que vai envolver realmente muito das características que a gente tem, que vão operar em nós toda aquela condição necessária para poder fazer isso. Mas isso está à nossa disposição, isso existe. A gente tem que dar conta de alcançá-la. Né? Não tem nada, né, como está lá no texto, não tem nada que nos alcance que Deus não pode, em nós, operar e realizar. Não tem nada que Deus nos dá que a gente não seja capaz de suportar ou dar conta. Ele nos promete isso, Ele nos garante isso. Ou seja, não tem nada humano que a gente experimente, que a gente viva, que seja maior do que Deus em nós, a esperança da glória, né? E essas histórias, como a do Mateus, nos inspiram. Vamos ver um pouquinho mais de como ele experimentou. E o que me fez hoje superar está sendo o esporte, está sendo o futebol, está sendo o paratequebol, fute-mesa, família, amigos, com certeza sem eles não seria, né, nem possível eu ter essa força que eu tenho hoje. A minha esposa, lógico, que está comigo todo dia, passa ela que vê o que eu realmente sinto, o que passa na minha cabeça. E está sendo isso, a minha superação é o esporte, estar ali podendo fazer o que eu amo, fazendo o que eu gosto, tá dividindo, né, passando inspiração, superação para as pessoas, e é isso. E onde eu pude estar dando autógrafo a primeira vez, para mim foi a sensação maravilhosa, onde eu vi, né, a criança pedindo mesmo, porque viu, falou que, cara, você joga muita bola, e o pai dele ali, o pai dele até levou ele no treino depois, outra vez, então para mim é muito gratificante isso. E espero ainda poder muito levar, passar e chegar, né, o objetivo principal, que é a seleção brasileira de amputados, que está até hoje jogando lá na Turquia. Ganhou o 3º jogo, foram para as quartas de finais. Então, saber que tem até seleção, que eu posso representar o país nessas modalidades, e isso que me dá força a cada dia, levantar, poder treinar, poder fazer, poder continuar. Hoje eu estou buscando, né, os atletas, porque a pessoa deficiente, ela tem muito preconceito em si, na cabeça, na mente. Igual eu mesmo falando com você, que eu ainda tenho um receio de ir em locais com muito público, mas eu vejo muitos lá na minha cidade que sofrem com isso até para tirar a própria vida. Que teve já 2 atletas meus lá que a própria família chegaram e falava assim, muito obrigado, o que você está fazendo com meu pai, com meu marido, isso é muito bom, você está trazendo inspiração para nossa casa lá dentro. Ele já não tenta, ele não fala mais em desistir da vida, ele não pensa mais, ele já tentou, tem rapaz lá que tentou tirar a vida com 2 anos de amputado, foi 5 vezes, 4 vezes. Então, a família chegar perto de mim e falar isso é um motivo maior que me deixa feliz e me dá mais forças para continuar com o projeto, e quero mais e poder mais. Tirar essas pessoas de dentro de casa e mostrar que a gente mesmo com defeito, né, a gente pode fazer muita coisa e levar muita alegria para as pessoas. E traz mesmo muita alegria, leva com certeza, porque só esse sorrisão aí, né? E a gente vê testemunhando, falando sobre a família, a esposa, o impacto na vida de outras pessoas. Ele falou tanto esporte aí que a gente vai ter que fazer uma pesquisa para poder ver o que é. O que é essa coisa toda, né? A gente pode achar umas outras coisas para poder envolver aí, viu, doutor Lucas? Porque depois desse exemplo aqui pra gente, que o Mateus e ele não só vai chegar na seleção, como já é, e representar o nosso país de uma forma tão maravilhosa como essa, como já representa muito bem o reino de Deus, já representa muito bem os atletas de Cristo, porque isso passa por nós entendermos o quão preciosa é a vida, o quanto vale a pena viver e o quanto nós somos bons motivos para viver, né? Muito bacana, Thalita, é tão legal a gente ouvi-lo e entender. Eu acredito que existe um componente importante de alguém que já tinha isso na sua história, na sua trajetória. Então, alguém que já vinha, ele já era esportista, ele já tinha uma série de qualidades, uma série de possibilidades que ele já vinha construindo ao longo do tempo. Ele resgatou isso de uma outra maneira, claro, ele teve que ressignificar tudo isso, mas olha como é que é bacana, como é que a gente pode, através não só do esporte, mas aquilo que já constrói para a gente essas referências e traz saúde. E quando aconteceu isso com ele, não que ele seja melhor, mas certamente ele estava mais preparado ou mais adaptado para uma possibilidade. Treinado.
né? Ele já tinha robustez para poder enfrentar um desafio com relação a essas novas intempéries que assolaram a vida dele. E como que ele passa, então, a ser esse exemplo, nessa referência tão positiva, tão criativa na vida de tantas pessoas. Espero que ele não só alcance, mas como que a gente também valorize, né, os esportes paralímpicos, todo esse conjunto de atividades que existem e que muitas vezes não são noticiados, a gente não vê isso com tanta frequência, né? A gente não sabia que existem essas seleções e que bacana se a gente pudesse ter mais visibilidade, né, com relação a essas coisas. Talvez ele já soubesse, inclusive, que isso existisse. E já podemos seguir lá o Matheus no Instagram, porque com certeza se a mídia ou se em algum outro lugar a gente não vê essa notícia no Instagram dele, nas redes dele, com certeza a gente vai ver. Aqui em Belo Horizonte nós temos várias associações de esportes paralímpicos, de esportes. Você tem o pessoal do basquete em cadeira de roda, você tem o pessoal do atletismo, você tem várias associações aqui que a gente pode, inclusive, ir conhecer. E eu fiquei muito feliz ouvindo a história dele, por quê? Porque você falou de ter uma memória já que o esporte trouxe, não só muscular, mas emocional. E eu morei muitos anos em Sete Lagoas, fui treinada na equipe de handball em Sete Lagoas, pelo Jean Paixão, querido. Um beijo para você, que trouxe para a minha vida algo tão significativo no que diz respeito à resiliência, no que diz respeito à disciplina, no que diz respeito a realmente se atualizar para situações inúmeras que um atleta pode viver, de crise, de dor e de tudo mais. E eu estava ouvindo a história dele e pensando exatamente sobre isso, falando assim, gente, como eu me identifico nos meus processos pessoais, o quanto o esporte me ajudou a ressignificar em momentos de depressão ou a síndrome do pânico, ou o que quer que seja. E aí você me fez lembrar, falando disso aqui, eu falei assim, entendi, isso já estava lá dentro de mim. Então vem uma força no último ano, para a honra e glória do Senhor, eu eliminei 11 quilos, eu falei eliminou porque eu não quero encontrar com eles nunca mais. Não perdeu, né? Só não pode ficar no pastel com caldo de cana. Com caldo de cana, nem pensar. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então a gente... eu falo que nunca mais você vai começar do zero. Você pode olhar e falar assim, nossa, eu estou vivendo um momento péssimo na minha vida, uma coisa terrível, eu vou começar do zero. Não. Depois que você começou, nunca mais é do zero de novo. É sempre a partir da bagagem que você trouxe anteriormente. As lições, as dores, as conquistas, as vitórias, as perdas. Tudo isso vem na nossa bagagem e nos prepara melhor para poder viver as situações da vida. Então, olhe para a sua bagagem com um pouco mais de ternura. Isso tudo te favoreceu a ser uma pessoa melhor. Não é verdade? Muito bom. E muda a vida da gente mesmo, né? Boas escolhas que a gente faz a cada dia muda. E a gente não precisa ter essa urgência. Muda uma coisa só. Isso. Começa só com uma. Boa. Né? A gente tem ali, preciso fazer isso. A gente sabe que precisa de fazer uma série de coisas. Se a gente listar, dá várias coisas. Escolhe uma. A gente fala muito isso para as pessoas lá no atendimento. Você tem uma série de coisas que você precisa fazer. Pega só uma e faça. E é mais fácil às vezes, né? E você vai ver ser uma coisa megalomaníaca. Te ajuda a colocar as outras também em prática. Muda só uma. O meu processo eu comecei, sabe como? Tirando o açúcar do café. Excelente. Eu tomava muito café, sempre gostei muito de café, então é muito açúcar no dia. Então eu entendi que o meu problema não era o café, na verdade era o açúcar do café. Aí você pode olhar e falar assim, mas uma coisa tão boba, Só que tirar o açúcar já mudou o meu paladar para eu poder me alimentar melhor e assim vai vivendo um dia de cada... É um dia de cada vez. As grandes coisas, elas são feitas de pequenas coisas, né? De pequenas, várias coisas que formam um todo, né? Então, às vezes você fica... Eu vou tirar o açúcar do café e quer fazer um tanto de coisa de uma vez e não dá conta, né? E aí você se frustra. Tira um quando aquele hábito está bem estabelecido, puxa outro, né? Bons hábitos vão puxando bons hábitos. Né? Eu lembro quando eu fazia academia, fazia dieta certinho, um dia que eu comecei a parar de fazer atividade física, a dieta começou a avacalhar junto, né? E você começa a se disciplinar, o horário de acordar já bagunça. Então, o contrário é verdadeiro, né? Você vai perdendo bons hábitos, eles vão puxando hábitos ruins. Um abismo chama o outro. Abismo chama o outro. Então, começa com qualquer coisa. E quando você tem um pequeno bom hábito, ele vai chamar outro pequeno bom hábito. Ele vai chamar outro pequeno bom hábito, daqui a pouco, e quando aquilo acumula, né, ao longo da vida, você fala, nossa,
quanta mudança, né? Não precisa ser numa semana. A gente é muito imediatista, né? Você abre o Instagram e vê a pessoa falando, nossa, eu não como açúcar, não sei o que. Você fala, cara, eu quero chegar lá. Ela não vai te contar o processo, as vaciladas que deu, né? Eu comecei tirando o açúcar do café, mas como açúcar do brigadeiro, e assim a gente vai se organizar direitinho, dá pra você ser feliz, cuidar da sua vida, emagrecer, fazer atividade, cuidar da sua cabeça, viver um dia de cada vez. Tem uma pessoa que, para a família Lagoinha, eu tenho certeza que é indiscutível o homem mais inspirador de uma pessoa que vive um dia de cada vez. Afinal de contas, só temos o hoje para poder viver, mas com planos para viver 100 anos ou mais, que é o nosso desejo, a nossa oração. É o querido e amado pastor Márcio, que muito recentemente viveu uma transição muito especial na vida dele. Depois de 50 anos de ministério pastoral na Lagoinha, disciplina, treino, rotina, dedicação ao Senhor e obediência. Uma marca. Eu não poderia terminar o programa de hoje sem mandar um beijo especial para ele, o pastor Márcio Valadão, que tanto abençoa a minha vida e eu tenho certeza que de multidões, e lembrar desta referência que ele é de não apenas legado, mas de disciplina, de rotina, de um pouco todo dia, de só o hoje para viver. Às vezes a gente faz plano para 1000 anos, para 100 anos, mas vive um dia de cada vez. Dá menos ansiedade na gente. Faz o hoje, faz o básico bem feito, né? Então e a partir disso, você vai organizando as pequenas coisas, vai abrindo espaço para as grandes coisas acontecerem. Você falou do básico, eu lembrei do Mateus. O Mateus falando assim, é porque a gente tem... Ele fala nas vulnerabilidades. Gente, depois que você tem uma cura, um milagre, uma coisa, você não precisa ficar perfeito, não. Você continua sendo gente que foi aperfeiçoado no amor de Deus, que é uma expressão da graça de Deus, né? E se você não deu conta hoje, tem amanhã. Fica tranquilo. E se não tiver, você fez o melhor hoje e faça tudo, né? Quer comeis, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Então, quando você for falar assim, eu estou aí nessa expectativa para viver um tempo com mais saúde, quer comeis, faz uma dieta, faz pensando, nossa, eu vou viver melhor, porque o meu Senhor me deu essa vida, eu não posso viver ela de qualquer jeito, não é verdade? Me deu esse corpo que é um templo para a gente cuidar, né? Então, levando isso em consideração, né, com um propósito maior, né? Que a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar preparado para... Falo com as pessoas assim, em tempo de paz, a gente tem que estar pronto para a guerra, né? No sentido de a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar preparado, a gente não pode ficar sendo pego de surpresa, né? Então, um rapaz ali que passou uma dificuldade, mas ele já tinha ali os recursos, as forças dele, né? Então, ele só usou aquilo e direcionou, né? Ele não precisou se fortalecer tanto, né? Ele só direcionou aquela força que ele já tinha para uma outra atividade física, para viver uma outra, para vencer uma outra dificuldade, né? Mas a força ali ele já tinha. Gostei disso aí. Reorganiza e aplica a sua força num outro lugar, numa outra direção que o Senhor tem para mim, para você, com certeza. Muito obrigada, Guilherme. Exatamente. Obrigada, doutor Lucas. Mateus, você é um bom motivo para viver. Pastor Márcio, querido, você é um bom motivo para viver. Um beijo para você que nos acompanhou no programa de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.